Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Pode se sentar. Que alegria estar aqui nessa manhã. É uma honra mesmo para nós, né? Poder estar junto com tantos amigos, revendo pastores queridos. Que alegria. Eu não sou dessa região, nem de Belo Horizonte, eu sou do Vale do Jequitinhonha, norte de Minas. Eu sou também, de um pequeno povoado. Quando eu falei o nome da minha cidade, o André já está até rindo ali, né, André? Quando eu falei o nome da minha cidade para o pastor Alexandre, ele começou a rir na hora. Então, é um lugar pequeno, mas é uma bênção, chama Comercinho do Bruno. Não entendo por que vocês estão rindo, mas eu nasci lá, fui criado lá. Lá é uma bênção. Lá não tem, na época não tinha padaria, não tinha, glória a Deus, não tinha padaria, não tinha Coca-Cola, não tinha hospital. Então, para eu nascer, meu pai não queria uma parteira, então nós viajamos 3 horas para eu nascer. Uma vez eu caí numa árvore, quebrei o braço, tive que passar a noite com o braço quebrado e deslocado, porque meu pai, se ele saísse, ia viajar 3 horas e ia chegar o médico, não estava no hospital. Então ele falou: filho, dorme aí com esse braço quebrado e deslocado, e amanhã a gente te leva para o hospital, né? Então é um lugar bem pequenininho, e eu sei bem o que é, e foi onde Jesus me encontrou, foi onde Jesus me resgatou. Então eu sei bem o desafio que o pastor Israel, que nos aguentou, uma equipe de 20 pessoas, uma semana, dormindo lá na casa dele, na casa dos irmãos. Eu sei bem o que ele passa lá, é um desafio, né? Então, estou feliz com o assunto, o desafio do evangelismo em pequenos povoados. Estou muito feliz. Irmãos, a primeira vez que eu vim foi 10 anos atrás. Eu lembro do ambiente espiritual, eu lembro. À medida que o tempo foi passando, e hoje eu percebo a diferença. Quem tem o Espírito Santo tem sensibilidade espiritual. Quem tem sensibilidade espiritual sabe ler isso. Hoje, a gente percebe a diferença. A gente percebe a diferença na unção, na presença de Deus, na facilidade de pregar o Evangelho. Você consegue perceber isso também, ou só eu? 15 anos atrás, 20 anos atrás, você percebe ou não? Hoje está mais fácil, hoje está mais difícil? Como é que está hoje? O que você acha? Me ajuda nessa manhã, prega comigo, pode falar. Ah, pastor, eu acho que tal lugar está mais difícil, está mais fácil. O que você acha? Para você está mais difícil lá, pastor Israel? Tem que voltar lá, vou apresentar minha turma. Bruno está ali, Claudinha, Thaís. Esse é o chefe, pastor Edmundo. Gabi está aqui e a Alisson está aqui. Eu sinto, pastor Israel, que em muitos locais, graças ao trabalho do Senhor, graças ao trabalho do pastor Rogério, do pastor Mário, da Bárbara, o seu, de ficar com a enxada na terra, limpando, tirando as pedras incansavelmente, a semente está indo mais fundo nesses dias. Às vezes temos semente, pastor, né? Minha esposa fala que quem planta tâmara não colhe tâmara, porque tâmara demora 80 anos para nascer. Algumas sementes, elas demoram mais mesmo, mas elas estão lá. Elas estão lá. E eu queria falar hoje, pastor Israel, exatamente dessas sementes que crescem escondidas, silenciosas. Elas são preciosas, porque o que é escondido de Deus, pastor, é precioso. Deus mostra o que é precioso, mas Deus também esconde o que é precioso, né, pastor Gessé? Você notou a diferença, pastor Gessé? Sim ou não? Como diz os meus, sim ou não, igreja? Pastor Gessé, todas as vertentes é uma bênção, irmão. Pastor Gessé uma vez foi pregar lá na nossa igreja, né, pastor? E ele falou assim: Gil, tem dia que eu começava a cantar lá na igreja, parecia que o som, ao invés de sair para fora, entrava para dentro.
Você lembra que você falou isso? Ao invés do som sair, ele entrava. Eu entendo, pastor Gessé, que hoje o som está saindo mais fácil. Graças a muitas sementes que foram plantadas, muita terra que foi regada. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, por favor, abre comigo lá. Desculpa, Romanos 15. Romanos 15. Eu queria falar, irmão, dessa semente que o pastor Israel está plantando lá no azeite há anos, das sementes que foram plantadas, viu? Pastor Gessé, pastor Alexandre, lá em São Vicente, lá em Piedade, lá em Madre de Deus, lá em Lavras. Falar daquilo que é precioso, falar de fundação de igreja, porque nós ainda estamos estabelecendo esse fundamento. Eu vejo aqui muito do ministério apostólico, que é fundamento, irmão, e fundamento muitas vezes é o que não é visto. Você concorda? Você consegue ver o alicerce da casa? Você consegue ver? Irmão, alicerce é um negócio caro demais, é ou não é verdade? Não é caro? Quem que entende de construção aí? É caro e ninguém vê, mas é essencial e tem que estar lá. É ou não é verdade? Olha o que Paulo fala de fundamento aqui nesse texto, irmãos. Romanos 15, 20 fala assim: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, onde Cristo não fora anunciado, para não edificar sobre o que? Fundamento alheio. Sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Paulo aqui está defendendo o seu apostolado, o seu chamado contra falsos mestres, falsos apóstolos. Paulo fazia todo o trabalho. Chegava outros e falava que Paulo prega por dinheiro. Ele não é apóstolo, ele não andou com Cristo. Paulo não é apóstolo. A palavra dele é fraca, a presença é desprezível. E aí Paulo manda essa carta para defender. E Paulo fala: eu tenho procurado levar a glória de Deus, para que Deus seja glorificado onde Ele não é glorificado ainda. Eu tenho olhado e aqui eu vejo os pequenos povoados, os lugares que são preciosos, mas que muitas vezes vivem lá 40 pessoas, 50 pessoas que não têm a oportunidade de serem visitadas, de terem um momento de adoração, de receberem o ensino precioso da palavra de Deus. E Paulo fala: eu quero ir para esses lugares. É bom pregar onde é fácil, e a gente precisa pregar onde é fácil, em todo lugar. Pastor, minha cidade tem 15 igrejas, mesmo, vão abrir 20. Mas tem um pequeno povoado do lado que o pastor está lutando lá sozinho, que não tem nenhuma igreja, que não tem nenhuma comunidade cristã. E Paulo fala: eu vou nesse. Esse é o meu interesse. Eu não estou por dinheiro, eu não estou por glória minha, eu não quero aparecer, porque esses lugares são escondidos, como os fundamentos são escondidos. E nós estamos estudando Apocalipse. Eu quero que você vá agora para Apocalipse, por favor, capítulo 21. E esse texto está mexendo comigo essa semana. E esse texto fala do caráter de Deus. Como Deus, irmãos, é perfeito, é íntegro. Como Deus é belo em tudo, de todos os ângulos. Como Deus é soberano. E esse texto fala de igreja, é uma simbologia clara, da igreja, porque vai falar das 12 tribos que são as portas, e vai falar dos muros, dos fundamentos, que são os apóstolos. Então sempre o apostolado é o fundamento. Obrigado, querido. Sempre o apostolado é o fundamento, é o que não se vê, é o que dá muito trabalho, é o que custa caro, mas é o que é precioso. E fala assim, no 14 do 21, fala, que tem o nome dos apóstolos. Confere isso aí.
Fala assim, ó, no 14: o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, né? Então há uma simbologia da igreja, do chamado seu e meu, de apostolado, de fundar a igreja, de estabelecer fundamento, de tirar a pedra, de tirar, de limpar a terra ali. Quando está todo mundo falando assim, não adianta jogar semente aí, porque isso aí não vai frutificar. Você está lá arrancando a brita, arrancando o mato, arrancando a braquiária, arrancando a erva daninha, para estabelecer fundamento. Aí no 21:19 fala assim: os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Olha o fundamento aí de novo. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Pula para o 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus poderoso e o Cordeiro. 25. As suas portas nunca mais se fecharão. Olha que lindo isso aqui, as portas abertas. As suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Irmãos, quem coloca pedra preciosa no alicerce? Quem coloca algo que é raro, que é lindo, que é para ser visto no alicerce? Quem faz isso? Deus. Porque para Deus tudo é belo. O que Deus faz é precioso. Deus é íntegro, Ele é lindo por dentro e por fora. Deus é perfeito naquilo que aparece e é perfeito naquilo que não aparece. O caráter de Deus é santo, 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 é impecável. E esse texto mexeu comigo essa semana, e eu falei: Deus, eu vou falar o que isso tem a ver com o desafio dos pequenos povoados. E Deus foi falando comigo, e eu fui entendendo que Deus tem preciosidades nesses pequenos povoados, joias de Deus, pedras preciosas, pessoas preciosíssimas que Ele ama profundamente, e Ele estabelece esses fundamentos lá. Irmãos, como eu tinha dito, eu sou lá de Comercinho do Bruno, né? Nasci e cresci lá, e lá tinha uma igreja. Lembra do versículo 22, que a igreja tinha as 12 portas abertas e era para os 4 lados? A igreja de Deus, a cidade, a Nova Jerusalém, ela é aberta para todo mundo, e ela tem que estar sempre aberta. A igreja, ela não pode se fechar em si mesma. Nós temos uma tendência assim de proteger o nosso sistema que é confortável e rejeitar aquele cara que vai chegar e que vai dar muito trabalho. Né, pastor Israel? Pegamos uma turma lá do pastor Israel, levamos lá para BH. Gente que ele ama, internando, cuidando, preciosidades de Deus, e que o pastor Israel abra a porta para eles e fala: fica aqui, e tem ministério. São apóstolos, mestres, são 5 ministérios. Essa igreja da minha cidade, irmão, ela não era aberta, era ela para ela mesma. Eu me lembro que eles não se comunicavam, eles não se misturavam, eles eram tão santos que era uma família só na igreja e pronto, e acabou. Era uma igreja fechada, era um sistema fechado, era uma igreja que eles faziam: vinde, se você quiser entrar aqui, a gente até te aceita, mas vocês são tão sujos que nós não vamos atrás de vocês não. Era uma igreja de evento, era o culto do domingo, pronto. Chegou um missionário lá, parente dos parentes de uns parentes meus, porque lá todo mundo é parente. Então chegou um missionário lá de São Paulo, e uma tia-avó minha falou para minha mãe, falou assim: Manuela, tem um missionário aí, ele precisa de uma marmita, e eu queria que você mandasse uma marmita para esse missionário. Aí a minha mãe fez essa marmita e falou assim: filho, lá
no quelé do gás, no quartinho de cima, tem um missionário. O nome dele é Dinho. Vai lá e entrega essa marmita para ele. Irmão, eu peguei essa marmitinha dobradinha, né? Com aquele pão de prata amarradinho, né? Que fica quentinho ali, tipo um embornalzinho amarradinho. Pus, levei, toque, toque, toque. Irmão, quando ele abriu o quarto, era um colchonete com lençol e a malinha dele. A primeira coisa que me chocou foi a simplicidade do quarto. Só tinha o colchonete, o lençol, a malinha dele, o missionário, tudo arrumadinho, e o sorriso do missionário. E o Dinho abriu a porta para mim e falou: entra, senta aqui, encoxando. Irmão, eu pensei, que esse cara, meu sonho, irmão, era para São Paulo sair de Comercinho. Eu contava as horas para sair de Comercinho, irmão. Comercinho não tinha nada para fazer. Não tinha internet, não tinha telefone. O telefone era no posto. Tinha dia que eu estava um tédio, eu vou escutar a conversa do pessoal. Eu ia lá para o posto. Era o posto telefônico. Aí eu sentava no posto, aí o pessoal ia ligar para São Paulo, contava. Aí eu ficava escutando, não tinha nada para fazer. Ninguém tinha telefone fixo também, não. Quando chegou o telefone fixo lá, o pessoal falava assim, o meu pai falava assim: filho, vai lá na casa do seu Zé, fala com ele, 3 horas eu vou ligar para ele. Eu falei: por que você não já liga nas 3 horas da tarde? Aí meu pai falou: não, é porque se eu ligar e ele não estiver lá, se liga de novo. Não, eu falei: liga aí, vai lá. Meu pai falou: vai lá, fala com ele, 3 horas eu vou ligar para ele ficar esperando do lado do telefone. Aí eu ia falar. Então, eu quando tinha alguma coisa para fazer, eu ia para a cabine, para o posto de telefone, ficava escutando a conversa do pessoal. Louco para ter, e ele sai de São Paulo, né? Para mim era Nova York. Ele vai para Comercinho, para dormir no colchonete, para comer uma marmitinha. E ele abriu a arrumação do quarto, a limpeza do quarto, me marcou. O sorriso dele me marcou. E ele falou assim: amanhã eu quero conversar com você. Eu falei assim: que não tem nada para fazer, né, meu amigo? Não tem como eu te dar uma desculpa. Mesmo assim, eu ainda pensei em inventar uma desculpa para ele. No outro dia ele sentou comigo, irmãos, e ele não pregou. Ele me perguntava as coisas. E eu tive nele respostas que a vida inteira eu procurei na crisma, na primeira comunhão, sentava com os padres ia ver esse menino chato de novo. Entre aspas, os padres assim, com essa sede de Deus que ele tem, que eu não sei como é que ele vai conseguir. E o Dinho sabia. E através de ouvir, de observar, da atenção que ele me deu, ele passou a manhã no jardim, nós sentamos no jardim, e ele falava assim para mim: mas que dúvida que você tem da Bíblia? Você já leu o livro de Reis? Você sabia que em Reis tem tal e tal história? E eu parei: irmão, esse homem marcou a minha vida através de uma conversa. Não foi um evento, ele não deu um folheto. A gente faz todo tipo de evangelismo, irmão. Eu vim para o pastor Edmundo, e o pastor Edmundo veio me contando das igrejas que ele contribuiu para a fundação, dos tipos de evangelismo. A gente faz todo tipo de evangelismo, mas essa conversa marcou a minha vida. Essa conversa plantou uma semente. A arrumação do quarto desse homem, o sorriso na cara desse homem, o sacrifício desse homem ter saído de São Paulo, estar lá sozinho, sem ter o que comer, naquela cidade que não tinha restaurante. Hoje tem. Amamos e fazemos todo tipo de evangelismo. O pastor Edmundo estava contando, quando ele era pastor em Divinópolis, ele alugou um cinema, mandou a igreja vender os ingressos, a cidade inteira comprou os ingressos. Depois um filme, A Cruz e um Punhal. Só a turma das mais antigas que sabe que filme é esse, né? O pastor Mário sabe, né? Pelo sorriso aqui eu sei que, né? Quem sabe, quem não sabe. Vendeu os ingressos, ganhou dinheiro para a igreja, para pôr o piso na igreja, fez apelo e ganhou as almas da cidade.
Mas lá no Azeite não dá para fazer. Até que nós fizemos na sua igreja um dia, colocamos um telão lá, né? Mas no cinema não dá. Isso foi em 1980. Nem era o primeiro cinema da cidade, não tinha filme de crente, ele levou o filme de crente. Mas existe hoje, nesses dias, eu vou entrar nisso daqui a pouco, as pessoas já estão armadas com muitos tipos de evangelismo. E 35 anos atrás, o Dinho já sabia disso. E naquela cidade, irmão, quando eu aceitei Jesus, e aí a turma aqui que age, que trabalha em pequenos povoados, sabe? Eu fui excluído de... Vocês lembram que eu falei que na cidade já não tinha nada para fazer? Eu fui excluído dos grupos de jovens da Igreja Católica, que era o grupo mais... Obrigado, Gabi. A Gabi, gente, é meu autocomplete do Google lá da igreja. Ela fala as coisas antes de mim. Tem dia que eu só vou repetindo, eu não preparo a pregação, eu só vou repetindo o que ela vai falando e dá certo no final. Parece que ela já sabe que eu vou falar. Obrigado, Gibbs, que bom que você veio. Eu estava pensando, gente, se a Gabi não chegar, como é que eu vou pregar? Que ela é meu autocomplete do Google, né? Obrigado, Gabi. Mas, irmãos, como é difícil no interior, nas pequenas. Não é difícil, como o pastor Rogério colocou um ótimo título. Como tem obstáculos. Eu já não tinha nada para falar. Até do futebol, irmãos, me excluíram. Converteu, não pode jogar com a gente, não. A gente viu coisas aqui em pequenos povoados, irmão. O Alisson conseguiu ser multado. Você lembra disso, sabe? Nem tinha rua lá, irmão. A gente nem pode falar aqui, porque vai que foi alguém daqui que multou, né? Irmão, não tinha rua. Eu tô mentindo, era uma greta de terra na missão. Mato de um lado, mato do outro. Foi isso mesmo, irmão? Ele foi multado. Parado na contramão. Por isso o pastor Rogério está falando, para na mão certa. Parou na contramão do lugar que ia ser rua um dia. Acho que nem até hoje não é rua lá. Outro dia o Alisson estava subindo, irmão, nessa mesma cidade, buzinaram para ele, aqui pertinho, não vou falar aqui onde é não, tá bom? Combinado? Está subindo alguém de carro, parou para ele. Abriu a porta, entra aí, irmão, vou te dar uma carona. Na hora que o Alisson entrou todo feliz com essa cara bonita dele, o cara descobriu que ele era da missão. Eu não, pode descer, eu te confundi. A carona não está mais disponível. Aí o Alisson falou, não, agora que eu já entrei, né, me leva até lá em cima. Eu falei, não, eu achei que você fosse fulano, filho de fulano, né? Eu falei assim, você é filho de quem? O Alisson falou o nome do pai dele, lá de Belo Horizonte. Tentando enganar o cara. O Alisson entrou dentro do carro, foi assim, não foi, Alisson? O Alisson entrou dentro do carro e falou assim, mais ou menos, né? Vai consertando, faz igual a Gabi, vai consertando. Aí ele falou assim, tudo bom, você é filho de quem? Aí o Alisson falou assim, falou o nome do pai dele lá. Aí ele falou assim, fulano, ele falou assim, você é de onde? Não sou de Belo Horizonte. Aí a ficha do cara caiu. Aí o cara falou, não pode descer do carro, eu te confundi. O carona não está mais disponível, né? Irmão, meu tio converteu. Tiniba. Era um dos maiores cachaceiros da cidade. E Tiniba tinha que ir para a igreja e ele resolveu levar a Bíblia. Só que tinha que passar na praça. Do outro lado era o bar. E Tiniba arrumou uma Bíblia pequena e mocou a Bíblia aqui debaixo do sobaco. Desse lado o boteco lá. E a esposa dele aqui, as filhas dele aqui, ele fez meio que uma redoma para ninguém ver ele indo para a igreja. Não adiantou, irmão. Tiniba estava no meio da praça, o pessoal saiu com os copinhos. Saiu com os copinhos. A paz do Senhor, irmão! Vai, Niba, você está errando, véio. Você tinha que vir para cá. Você está indo para o lugar errado, Niba, vem para cá, irmão. É assim. Cada cidade tem um tipo de perseguição diferente. Um tipo de cultura diferente, varia de acordo, os desafios variam de acordo com a origem. O pastor dos quilombolas lá, que a gente foi lá, o pastor Rafael tem um desafio, o pastor que trabalha com os indígenas tem um desafio. Não existe fórmula.
mas eu queria dar alguns princípios. Porque a vida social para quem se converte nessas cidades, em muitas delas, muitos povoados, acabam porque a vida social gira em torno dos eventos religiosos. É difícil para quem converte. Socialmente eles ficam isolados. Uma vez um africano falou assim: pastor, aqui é difícil converter porque quem se converte perde herança, perde casa, perde família, perde emprego. O muçulmano não aceita um cristão dentro de casa. Guardadas as proporções, o espírito em muitos pequenos povoados é o mesmo. Eles sentem que eles estão traindo as próprias famílias. A minha mãe, eu lembro a minha mãe falava assim: olha filho, se você se converter, você traiu a sua família, porque a sua bisavó morreu católica, a sua avó morreu católica, eu vou morrer católica, graças a Deus ela se converteu, ela não vai morrer católica. E ela falava assim: você vai permanecer católico. E lá no pastor Israel, irmão, quando a gente chega lá, cadê o pastor Israel? Ele sabe se o pastor Israel está orando. Não, diga assim, pastor, quando a gente chega lá no azeite, pergunta: cadê o pastor Israel? Eles vão dar exatamente, irmão. Ele vai falar assim: ele está orando lá no tal lugar, ele está na casa de fulano de tal tomando café. Não, daqui 20 minutos ele passa aqui. No pequeno povoado, a vida do missionário, do crente, do novo convertido é colocada numa lupa. Tudo é visto e é compartilhado. Não é, Fernando? É ou não é, Fernando? E dependendo do seu método e da sua vida, isso pode ser uma grande arma. Pode ser bom, pode ser ruim, vocês entenderam? Dependendo do estilo do evangelismo, dependendo do estilo da vida. Porque lá eles sabem de tudo. Então, dependendo do método, pode ser um obstáculo, ou pode ser uma oportunidade, isso que eu queria dizer. E o Dinho, o missionário que plantou a primeira semente na minha vida, fez disso uma oportunidade. Ele olhou para mim, ele me viu lá no fundo daquele fundamento como uma preciosidade. Para mim eu não era, para ele eu não era um evangelismo, para ele eu não era um evento, para ele eu era uma preciosidade de Deus, e ele gastou tempo comigo. E até hoje isso faz diferença na minha vida. Irmãos, nós estamos vivendo na igreja um tempo crucial, estratégico. Os tempos são de oportunidades, mas também são ameaçadores. A igreja vai ser colocada diante de posicionamentos que, se você vai ter que escolher, ou você é permissivo ou você vai ser sacrificado, radical. Eu nunca imaginava que eu ia ter que fechar a minha igreja, a nossa igreja ia ter que ficar de porta fechada. Ou a igreja se posiciona corretamente e é sacrificada e perseguida nesses dias que estão chegando, ou ela vai ser permissiva e fraca. Eu oro para que nós sejamos sacrificiais, tomemos as decisões corretas e sejamos perseguidos. Tempos perigosos. Nunca imaginava, irmão, que pastores lá em Contagem, do lado de BH, seriam levados para a delegacia porque abriram igreja. Nunca imaginei. Nunca imaginei que esse tempo tão próximo da geração fosse tão escatológico. Tão escatológico. E a igreja precisa se acordar, irmão, porque nós tomamos um chacoalhão na pandemia, mas nós não acordamos totalmente, não. Estou falando da minha igreja, viu? Esses cabeçudos aí que vieram comigo, estou falando de nós. Foi colocado, irmão, no formulário do IBGE pela primeira vez, uns tempos atrás, um pastor me falou isso, a opção evangélico não praticante. Não existia isso no IBGE. Nas igrejas já existia, a gente sabe, né? A gente que é pastor sabe que já existia, mas agora até o IBGE já está sabendo que tem uma turma que só, visita. E como é que essa igreja, irmão, vai levar o evangelho, o cristianismo, para a rua, para casa, para o trabalho, se ele não é praticante? A gente ainda tem muito sério essa separação de igreja. Lembra da igreja que eu falei de porta fechada, diferente de Apocalipse 21, 22, que todas as portas ficavam sempre abertas?
Nós separamos a nossa igreja e ela é santo, e o cara é crente dentro da igreja ele é devoto, ele chora, ele lê Bíblia. Na hora que sai, parece que ele transforma, ele mistura totalmente, ele é um agente secreto, ele não é cristão no trabalho, ele não é cristão na escola, ele não é cristão na casa dele. O Dinho me levou para o jardim, ele não me levou para a igreja, nem tinha igreja, ele me levou para o jardim. Antes da pandemia, eu já estava notando na minha igreja um problema sério de crise de comunhão. Por falta de prioridade, por falta de tempo, por uma quantidade imensa de entretenimento, rede social. Depois da pandemia, irmão, ficou pior. Como é que uma igreja que não tem comunhão dentro dela vai evangelizar pequenos povoados? Como é que uma igreja que não tem comunhão dentro dela vai sair para ganhar alma, irmão? Como é que eu vou levar, como é que eu vou trazer o povo para a igreja se eu não consigo levar a igreja de fato para o povo? Como é que isso afeta, pastor? Você está falando do evangelismo de pequenos povos. Como é que isso afeta, irmão? Eu falei na semana passada, e no culto de domingo passado eu preguei sobre o texto que fala do sonho de Deus de cada um levar o seu vizinho para debaixo da sua videira, da sua figueira, de comunhão, de intimidade. E um vândalo pichou no nosso bairro lá, né? Nas igrejas todas, ele pichou assim: Jesus não está aqui. Obrigado, Gabi, viu? Eu posso esquecer, viu, pastor? Eu tenho esse privilégio de esquecer as coisas lá na igreja. Ele escreveu: Jesus não está aqui. Primeiro eu falei, né? Só que pintou todos, menos a nossa, né? Eu fiquei nesses dois sentimentos: misericórdia e glória a Deus, né? Primeiro eu falei assim: glória a Deus, porque pintou todo mundo, nem com tinta nós vamos gastar, e quem sabe esse endemoniado pensa que Jesus está aqui. Depois eu pensei assim: Gil, você é bobo, rapaz, você nem sabe o que é igreja, você não foi honrado como os outros, você não foi visitado por essa perseguição, talvez eles nem sabem que aí tem igreja. Mas o que esse cara está gritando? O que esse cara está gritando? Irmão, essa é uma voz que nós pastores precisamos ouvir, nós líderes precisamos ouvir, e que está lá na rua. Eu peguei de um livro que eu gosto, que fala de cultos em casas. Fala assim, ó: numa pesquisa realizada em 1994 na Escócia com o título Empecilhos da Fé, John Campbell, assessor de evangelismo da Igreja da Escócia, diz: muitas pessoas assinalaram que uma das maiores barreiras para crer em Deus é a própria igreja. Que loucura, hein? Outra citação: o pastor Bob Hopkins, um dos criadores da iniciativa de plantação de igreja anglicana, recomenda que paremos de começar sempre pela igreja. É o nosso sonho, vamos chegar no pequeno povoado, a gente abre um ponto de pregação. Não, manda o Dinho lá para sentar na praça, achar o menino, recrutar o menino, se associar com esse menino, consagrar esse menino, santificar esse menino, transferir para esse menino, enviar esse menino, supervisionar esse menino, multiplicar esse menino. São os passos do livro Plano Mestre do Evangelismo, do John Maxwell, se eu não me engano. Esquece a portinha aberta. Eu conheci um casal que, numa grande capital, eles usavam a casa deles para ganhar aula. Aí mudaram para cá, abriram um ponto de pregação. Não conseguiam colocar 3 pessoas dentro, porque muitas vezes a igreja está com a porta física aberta, mas a porta espiritual está fechada. Em entrevistas realizadas no início dos anos 90 em Amsterdã, colocou-se a jovens a pergunta:
se estavam interessados em Deus. Olha para você ver, pergunta para o jovem: jovem, você está interessado em Deus? 100% deles responderam com sim. 100% do povo quer Deus, irmão. O povo está sedento de Deus, eles sabem que não tem resposta, eles sabem do fim, eles têm o mesmo buraco que eu e você tínhamos. Mas que naquela igreja que era fechada, eu não conseguia a resposta. Então eles respondiam, 100% falaram: sim, nós queremos Deus. Aí a segunda pergunta, perguntou assim, ó: se eles estavam interessados na igreja, 99% responderam não. O que isso nos ensina, irmão? O que isso fala para nós? Eu vou trazer alguns princípios que a gente tem que resgatar. Porque com o tempo, quando o tempo passa, eu trabalho com evangelismo e um dia, irmão, eu consegui colocar um padre dentro da igreja nossa lá. O cara foi pro culto, irmão. Quase que eu ponho ele para pregar, porque ele sabia muito mais que eu em todas as matérias de teologia. E ele olhou para mim e falou assim: Gil, sabe qual que é a diferença da sua igreja para a minha igreja? Aí eu: qual? Ele falou assim: a idade. A sua só tem 16 anos. A minha tem 1700 anos. Daqui a 1700 anos vocês vão ficar igual a nós, com as mesmas tradições, com os mesmos credos, com os mesmos dogmas, com os mesmos documentos oficiais. O que esse padre estava me dizendo? Que a religiosidade, ela vai tentar entrar dentro de nós, e a gente tem mania de fazer com que os nossos costumes substituam a ação do Espírito, a naturalidade do Espírito. O sentar como Jesus sentava, como o Dinho sentou comigo, o ir, dormir junto, gastar tempo, compartilhar, desenterrar as preciosidades que estão nos alicerces, porque isso demora. Tempo é algo caríssimo que nós não temos. Não estamos tendo. O primeiro princípio, irmão, que Deus tem que resgatar é a paixão. Ah, já ouvi isso um monte de vezes, irmão, paixão. Pastor, como eu amo aquele lugar que você mora lá. Quando eu estou falando, você está achando que eu amo as roscas, as broas, os bolos que você faz. Uma semana, 10 quilos a mais quase. Mas como tem pessoas preciosas escondidas ali que ninguém está vendo, irmão. Pastores, apóstolos, mestres, missionários, profetas, escondidos nessas comunidades. Pessoas que Deus ama, e o fundamento fala de coisa preciosa, coisa que Deus... Pessoas que Deus ama, pessoas que são preciosíssimas para Deus. As 12 tribos, os apóstolos, eles eram íntimos de Jesus, eles eram amados por Jesus, eles eram amigos, caminhavam com Jesus nos pequenos povoados, perto de onde você está. Tem pessoas que são amados por Deus e são invisíveis. Invisíveis. Tesouros invisíveis que faz com que o Senhor ama. Essas pessoas têm um valor para Deus, irmão, inestimável, porque o próprio Filho foi sacrificado para que houvesse esse resgate. O próprio Filho, eu entendo perfeitamente o Dinho viajando, irmão. 700 quilômetros, 1000 quilômetros, porque o Filho do Pai eterno, ele foi muito mais longe, ele desceu muito mais profundo para resgatar. E cada um de nós, cada pedra tem um brilho diferente, tem uma característica diferente, tem uma beleza. Esse texto, ele é tão rico porque cada tribo é uma pedra preciosa, com um brilho, com uma cor, com uma preciosidade diferente, irmãos. Onde ninguém está vendo. Pequenos povoados onde ninguém está vendo. Por que Deus põe pedras preciosas, irmãos, no fundamento, no alicerce? Porque a glória de Deus também está onde ninguém está vendo.
nos pequenos povoados, nas pequenas localidades, nas pequenas aldeias indígenas, nos pequenos vilas ciganas, nos pequenos quilombos. Está os 5 povoados lá. E quando eu lembro dessas 12 pedras, irmãos, esse princípio de paixão, quando eu lembro dessas 12 pedras no alicerce, eu lembro do peitoral de Arão lá, que Deus gasta um grande texto em Êxodo 28, é o segundo maior capítulo de Êxodo, só pede para o 12, quando o povo sai, né, sai do Egito, mas Deus gasta um tempo para falar desse peitoral, que era uma placa com 12 pedrinhas. E lá no versículo 29, Deus fala para Arão assim, ó, levarás os nomes das minhas tribos sobre o seu coração. Eu acho que o principal princípio, irmão, é a paixão. Levar nome. O que Deus estava falando para Arão? O que Deus estava falando? Esse povo, Arão, é precioso para mim, eu os amo tanto, eu carrego eles no coração e eu preciso te ensinar isso. Carrega esse povo no seu coração. Ama as pequenas localidades, os pequenos povoados como eu amo. Gasta o que precisar de gastar, sacrifica o que precisar de sacrificar, mas carrega no coração. Ama, porque é precioso. Pode estar escondido, pode estar enterrado, mas é precioso, é fundamento, é algo nobre de Deus. São princípios, irmãos, muito simples. Como tem que começar com amor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amor entrega serviço que gera salvação. A gente precisa fazer. Mas essa questão do associar-se, de aproximar a realidade, a gente tem que trazer. Os meninos aqui, o método deles, né? Eles falam que vêm fazer missão. Eles vêm comer, irmão. Mentira deles, irmão. Eles enganam a igreja inteira. Eles chegam lá na igreja no domingo, todo mês. A gente queria pedir oração, pastor. Nós vamos fazer missão lá no Campo das Vertentes. Aí eu ligo para o pastor Alexandre. Está aqui, todo mundo almoçando. O Alisson já está dormindo, já almoçou primeiro. Aí de vez em quando a gente tem que chamar para reunião, irmão, o que é isso aí? Vocês estão dando a despesa pessoal lá, irmão. Mas eles entenderam que não é ide e pregar, é indo, vivendo, compartilha. E do jeito que eles vão, eles são recebidos, toda hora chega lá, levam para um congresso, levam para uma clínica, aproxima. E por incrível que pareça, o pessoal quer que eles voltem, né? Por incrível que pareça, né? Porque esse princípio, irmão, do amor, da paixão, do esforço de Paulo, é um esforço para pregar onde Cristo não foi anunciado, para que ele seja visto, adorado, onde ele ainda não foi. E essa questão da associação, irmão, é muito importante. Relacionamento, mais intimidade, que vai gerar associação. Por que os alicerces ficam escondidos? Porque você não consegue intimidade no público. Se eu sempre estive com você no público, eu não sou íntimo seu. Se todas as vezes que você me viu com Deus foi aqui no público, eu não sou íntimo de Deus. Para que eu seja íntimo de Deus, Mateus 6,6, vai lá para o quarto, fecha a porta. Intimidade vem no escondido. A minha intimidade com a minha esposa é só no escondido. Intimidade, lembra do fundamento apostólico enterrado. Nosso relacionamento com Deus e com os homens precisa ter esse caráter de escondido, muitas vezes pequeno, daquilo que não se vê, o valor daquilo que não se vê. O que se vê tem importante, cruzada evangelística, carro de som.
Mas o que não se vê tem uma importância fundamental, fundamento. Aquilo que não se vê nos seus relacionamentos com os seus liderados, com os não convertidos, é precioso e caro e precisa ser estimulado e protegido. Esse é o segundo princípio: associação, paixão, associação, intimidade, relacionamento. Por que o povo briga com a igreja, irmão? De fora? Porque eles não veem muitas vezes o amor que a gente prega na prática. Não existe amor sem relacionamento. Não existe. A gente tem um monte de projeto lá na igreja, a gente tem inglês para a comunidade, a gente tem crochê para a comunidade. Semana passada a gente fez um bazar gigante lá, trabalhamos o dia inteiro, mas isso não é isca, porque a gente pensa isca assim, pensa assim, ó, vou enganar o cara, vou jogar uma isca, ele vai vir por causa da isca, eu vou pegar ele aí e nós terminamos o serviço. Mas Jesus pescava era com rede, não era com anzol. Ele que devia pescar com anzol também, eu não sei, eu não estava lá, né? Mas eu acho que a maioria das vezes era com rede. Mas por que eu estou falando isso? Porque não é a isca que a gente tem que lançar, é o lastro de amor que a gente tem que lançar. Eu te sirvo independente de que você venha para a minha religião, que você aceite o meu Deus. Semana passada fizemos uma visita. Eu olhei para o moço e falei assim, eu não estou aqui para te trazer para a minha igreja. Eu estou aqui porque Deus me mandou para te servir e para atender em tudo que você tiver real necessidade. Isso não é isca, isso é amor materializado, porque quem ama, dá, porque Deus deu ao mundo de tal maneira que deu. Então tudo que a gente faz com relação aos obstáculos, para quebrar os obstáculos dos pequenos povoados, não pode ser uma isca. Ah não, esse projeto aqui é porque quando ele vem pegar a marmita, a gente faz um apelo e aí a gente ganha o cara. Não. A marmita é o amor materializar, é o lastro, é a obra que tem que ser na balança da fé. Me mostra a sua fé que eu te mostro a minha obra. Não é uma isca. As pessoas são muito mais importantes do que os métodos. Fizemos um evangelismo uma vez lá na nossa praça, levamos uma turma, fizemos um louvor, fizemos uma pregação, uma conversão. Nós conversamos com uma moça e ela recebeu bem e a gente fez um convite para ela. Hoje tem culto, que a gente, na cabeça da gente, é no culto que é o apelo que finaliza tudo. Não, o Dinho ficou comigo o dia inteiro. Ele gastou o dia inteiro comigo. E aí essa moça conversou com a gente e ela foi à noite na igreja. E eu estava pregando. Enquanto eu estava pregando, eu olhava para essa moça e ela chorava o culto inteiro. Faltava 10 minutos para o culto acabar. Ela não era cristã. De manhã ela tinha falado que não era cristã, que nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Ela saiu, a porta nossa lá no fundo, não é aqui igual aqui. Ela saiu, deu uma volta e eu pregando. E aí eu fiquei, pessoal. E ela foi, chorando ainda, passando os agora. Irmão, ela saiu da igreja. Nunca mais eu vi essa moça. O evento foi perfeito. A jogada começou na saída do goleiro. O goleiro passou para o zagueiro jogou para o meio cruzou para o ponta. O ponta mandou para o atacante. O atacante está na cara do gol, pôs a bola para fora. O principal era a pessoa. Para tudo, acha essa menina. Ela é o alvo de Deus, ela é a preciosidade de Deus e não um evento bem sucedido. Eu sei que você sabe disso, mas se a gente não nos lembrar isso, talvez
Talvez daqui a 1700 anos a gente valoriza mais os nossos eventos, os nossos dogmas, as nossas práticas do que as pessoas. E no versículo 22 fala que nessa Nova Jerusalém não vai ter templo. Estaremos em Deus e no Cordeiro, e o próprio Deus e o próprio Cordeiro é o templo. Esse texto fala de uma situação de graça, de intimidade, de relacionamento. Não é que dispensa o templo, mas a barreira, a parede no templo não termina o nosso culto, não termina o nosso evangelismo, não termina a nossa adoração, porque onde vamos somos igreja. E onde as pessoas tiverem sede, tem água fluindo direto de nós. Onde as pessoas tiverem fome, tem comida aqui. O trono de Deus, que tem as rodinhas de baixo, sabe? Já viu o trono de Deus lá em Ezequiel? É Ezequiel, André, que tem o trono de Deus. É, né? Que bom, tá falecendo. Trono de Deus de roda, irmão. Quem é o trono de Deus de roda móvel? É você. Você é o trono de Deus que tem roda de baixo. Deus está dentro de você e você é um templo móvel, um santuário móvel. Você é sagrado, onde você vai e se relaciona. Por isso é que na Nova Jerusalém não tem templo. Ama o templo, a gente ama a nossa igreja, a gente tem culto, mas a gente precisa entender isso. Muitas vezes no pequeno povoado, o mais importante não é abrir uma porta, é estabelecer laços. Eu espero ter, nessa manhã, acrescentado algum princípio para a sua vida. Às vezes a gente é um pouco crítico com a nossa situação atual, mas é para entender que nós não podemos deslocar da realidade nossa, que é de amor, com o chamado nosso, que é de recrutar, conversar, associar. Investir santidade nesse cara, nessa pessoa, fazer a transmissão de tudo que você é, de tudo que você quer, demonstrar. Olha sim, Jesus demonstrou como ele vivia, as pessoas olhavam para Jesus, as pessoas precisam olhar para nós. Esse é o maior método de ensino, não é na sala de aula do nosso discipulado para batismo, pré-batismo, é no dia a dia. É no dia a dia. E aí a gente faz a delegação, a supervisão, a multiplicação e a reprodução. Amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé. Queria orar. Queria que você lembrasse, pensasse nesse fundamento aí, que é o fundamento da Nova Jerusalém, é um símbolo da igreja. São pedras que foram enterradas. São pessoas amadas, preciosas, que muitas vezes não são vistas. Ou porque a igreja está com as portas fechadas, diferente de Apocalipse 21, que a porta está aberta. Ou porque ninguém está vendo ela lá. Eu queria te pedir para que o Senhor gere em você um amor, uma paixão que vem de Deus, que você já tem. Mas como Paulo fala, aviva esse dom, aviva esse fogo, que eu entendo que para isso é o encorajar, para que o Senhor sopre nessa chama, irmão, no seu coração. E o amor pegue de uma forma que você não consiga não se entregar, não se dar, não chorar, não ir, não abraçar esses tesouros de Deus que ainda estão escondidos. A igreja de Deus está fundamentada, estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa palavra profeta fala do seu chamado de pastor, de ser boca de Deus.
do qual Jesus Cristo é a pedra angular, preciosa, amado. Ninguém entregou tanto quanto Ele. Ninguém amou tanto quanto Ele. Ninguém foi tão longe. Ninguém sofreu tanto. Ninguém fez sacrifício maior. Porque Ele entende que vale a pena. Obrigado, Deus. Obrigado porque eu sei quanto é precioso o chamado de cada um que está aqui. Nesse auditório, o Senhor colocou homens e mulheres de Deus que foram chamados para transformar essa geração. São preciosos. Esses dias loucos, Deus, nós confessamos ao Senhor que precisamos de socorro, precisamos de encorajamento, precisamos de despertamento, precisamos de um renovo de paixão. Faz arder de novo o coração, Pai. Faz queimar de novo pelos pequenos povoados. Paulo disse assim: eu prego onde ninguém pregou ainda. Não estou interessado em holofotes, em púlpitos, em plataformas. Estou interessado nos tesouros de Deus que estão enterrados. Viva, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado pela Tua presença nesse lugar que capacita, que ativa, que renova, que encoraja. Eu sei, Pai, o quanto o Senhor está comprometido com esse evento. Eu sei os projetos, ó Deus, os renovos de aliança que se iniciam aqui, nesse dia. Eu sei que como o Senhor tem usado cada um aqui nesses 20 anos para mexer a terra, para limpar a terra, para preparar a terra, para adubar, para arar. As sementes silenciosas estão florescendo, estão brotando, pequenas, muitas vezes fracas, mas preciosas, escondidas, mas preciosas. Dê-nos sementes fortes. Dê-nos sementes fortes que prevalecerão. Dê-nos sementes fortes. Muita semente, irmão, que você plantou, você vai ver quando você menos esperar. A pastora Helena, esposa do pastor Jessé, era professora de balé. E ela ensinava as criancinhas. E por muito tempo eles trabalharam numa terra bem árida, bem difícil. Uns 4 anos atrás, nós fizemos um evento lá, para que entre o rei, um evento de adoração. E 2 moças, que quando a pastora Helena trabalhava, eram crianças de 9, 8 anos de idade, lá em Madre de Deus, nesse evento elas se entregaram para Jesus. E depois de anos, 40 anos, houveram batismos nessa cidade.
por causa de uma semana, por causa de uma semente de mais de 15 anos atrás. Você pode ter esquecido a sua semente, mas ela está lá. Deus se lembra. Continua plantando, irmão. Continua plantando. Continua plantando. Continua plantando. Está escrito: aquele que continua plantando, aquele que não desanima, mas continua plantando, ao seu tempo vai colher. Continua plantando. Permaneça firme, seja encorajado, seja incendiado, em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Lance a semente. Lance a semente. Amém?